bom dia uma vez mais. Eu esta manhã, eu queria, quando estive a preparar-me, pensei, vou começar com uma pergunta e tinha pensado uma pergunta diferente que aquela que depois, mais tarde, decidi abordar. Pensava falar inicialmente sobre uma pergunta, porque muitas vezes falar sobre perguntas é importante, porque obriga a ter uma resposta e obriga-nos a pensar na resposta e obriga-nos a sair daqui com uma certeza, com uma perspectiva sobre a mesma resposta. E muitas vezes pensar e questionar é o meio caminho andado para chegarmos a boas respostas que nos ajudem a mudar e a melhorar. Havia uma pergunta que eu tinha pensado falar, mas que não vou falar, que é, será que Deus existe? Não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre a pergunta que segue a essa. Se Deus existe, que tipo de Deus é que nós imaginamos que existe? Como é que Deus é? Isto é um bocadinho difícil para um ser insignificante como um ser humano, como eu, poder explicar como é que Deus é. Mas eu posso fazê-lo porque Deus auto-explicou-se, na medida do possível, na Bíblia. De uma forma que nós, seres humanos, pudéssemos entender. E é só nessa perspectiva que nós hoje podemos perceber um pouco como é que Deus é. E, portanto, vamos começar com uma pergunta, mas não a pergunta que eu tinha pensado originalmente. Talvez falaremos noutra altura sobre isso, que também é muito importante. Eu diria que mais grave do que ser ateu é acreditar que Deus existe e depois imaginar um Deus completamente errado. Já viram frustração? Conseguem passar a fase mais difícil, que é acreditar que de facto Deus existe, e depois acreditando que Deus existe, aquilo que nós imaginamos não é nada de verdade. Eu já vos vou dar alguns exemplos. Muitas religiões apresentam, de facto, a ideia de que um Deus existe. Mas vamos a ver o sumo que daí vem, e o Deus que eles imaginam não é o Deus real. Por exemplo, os extremistas islâmicos acreditam que se começarem uma jihad e que se morrerem nessa mesma guerra santa, dizem eles, vão chegar ao céu com imensos privilégios. Isso não é verdade. Eles imaginam um tipo de Deus que não é o Deus real. O chamado deísmo acredita que, de facto, Deus existe e Deus criou tudo o que existe. Mas depois remeteu-se ao silêncio e não tem uma relação pessoal com o homem. Acham que Deus é assim pela Bíblia? Vamos ver que não é. Lá está, uma ideia errada de Deus. O hinduísmo acredita que não existe um, mas que acredita que existem muitos deuses diferentes. E todos eles com imenso poder. E, portanto, a ideia de um Deus único, todo-poderoso, que é a ideia real, que a Bíblia nos conta, que o próprio Deus único que existe, contou que existe, que só existe um, também é uma ideia falsa que eles têm. Portanto, uma percepção errada do próprio Deus. New Age, os New Agers acreditam que Deus está em tudo. Deus está na madeira, Deus está na pedra, Deus está na árvore, Deus está em cada um de nós. Portanto, até em último caso, podemos adorar qualquer uma das pessoas, porque adorando uma pessoa estamos a adorar o próprio Deus. Será que Deus é assim? E é importante nós, de vez em quando, colocarmos questões e analisá-las para podermos ter segurança quando falamos com outros e nós próprios. Jesus Cristo esteve na Terra, sabem? E revelou como Deus é. Quem me vê a mim, vê o Pai. Certo? E eu posso perceber como Deus é olhando para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele cá esteve, contou histórias. Porque sabe que o homem é complicado. Então contou histórias chamadas parábolas, para poder, através de histórias e exemplos, tentar transmitir verdades importantes. Há uma história que eu gostava de que lessem comigo, que se encontra em Lucas 15. E é a passagem central desta manhã. Lucas 15. E vamos ler do versículo 11 a 24. A história diz respeito à parábola do filho pródigo. Mas eu desta vez, eu não vou falar sobre o filho. Eu vou falar sobre o pai. E, portanto, muitas vezes nós focamos tanto e bem na história do filho, mas olha-se pouco para o pai. E olhando para o pai do filho pródigo, nós aprendemos muito sobre como Deus é. Portanto, a história hoje é a parábola do pai do filho pródigo. E não a parábola do filho pródigo. É olhar a mesma parábola por outro lado, neste caso. E vamos então ler. Portanto, Lucas 15, versículos 11 a 24. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Faço aqui um parênteses, só para ir explicando. Chegou-se um certo homem que tinha 2 filhos, o mais novo chega-se ao pé do pai. Pai, dá-me por antecipação já a minha herança. E o pai disse, muito bem, tu queres a tua herança que é a tua por direito, eu vou-te dar. E ele saiu de casa com a sua herança e gastou-a totalmente em coisas que
completamente ridículos. Gastou-a dissolutamente, é o que ele nos diz. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Parênteses novamente. Depois de gastar tudo, na altura da prosperidade, isto é muito típico português e típico humano, gastou enquanto tinha, mas depois, quando precisava, já não tinha. Deparou-se que já não tinha nada. E havia grande necessidade. E foi pedir ajuda, se calhar, a alguns daqueles que ele tinha emprestado anteriormente. E que tinha convidado para as festas. Suponho eu. A Bíblia não diz isso. Suponho eu. Porque ele tinha algum grau de seus amigos. E depois o amigo, aquele que tinha ajudado antes, disse-lhe assim, olha, vai para os campos e vai apacentar porcos. E, portanto, ele neste momento não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha ninguém. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Parênteses novamente. E ele até próprio chegou a desejar comer aquilo que os porcos comiam. 17. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faço como um dos teus jornaleiros. Parênteses novamente. Até ele cai em si e pensa assim, bolas, eu fui mesmo doido. Eu tinha tudo. Quem me dera a mim ter a qualidade de vida que um servo, que é um jornaleiro, um simples servo lá de casa tinha, eu estaria bem melhor do que o que estou agora. Eu cometi um grande erro. Ele caiu em si. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido. E vesti-lo. Pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei-lhe o bezerro cevado. E matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Sobre isto que o pai fez, eu não vou fazer um parênteses curto, vou fazer um parênteses maior, porque é o resto da mensagem. Que é a reação do pai face a tudo isto. Aprendemos nesta história várias lições sobre o caráter de Deus. Vemos aqui o filho pródigo como um exemplo de todos nós. Todos nós, quando nascemos longe de Deus. E mesmo durante a nossa vida, muitas vezes nos afastamos de Deus. E todos nós passamos por filhos pródigos. Nem que seja no início, enquanto não éramos crentes. Estávamos longe de Deus. E tínhamos que chegar perto dele. Mas durante a nossa caminhada cristã, tantas vezes e metemos-nos por atalhos e somos autenticamente filhos pródigos. Que precisamos de regressar para Deus. E sobre isto, vocês já ouviram seguramente muitas mensagens e boas. E eu também já ouvi muitas e boas. Apesar da Bíblia ser um poço sem fundo e nós podemos sempre descobrir coisas que mais ninguém falou. E de repente vemos coisas que nunca tínhamos visto também antes. Mas a perspectiva esta manhã é falar sobre o pai do filho pródigo. E o pai é como uma figura do próprio Deus. Lá está. O Senhor Cristo contou aqui uma história para mostrar, através desta história, como é que Deus funciona com o homem. A primeira coisa que eu vejo aqui de interessante, que mostra uma característica de Deus, aliás, eu não vos vou, como é óbvio, explicar-vos em curto espaço de tempo um pouco como é que Deus é impossível. Vamos só analisar, nesta passagem, pelas características do pai do filho pródigo, algumas características que são características de Deus. Poderíamos estar a falar sobre imensas... Podíamos perder aqui, se calhar, o resto do ano a falar todos os domingos sobre características de Deus que podemos ver noutras passagens. Eu vou só apenas me dedicar a estas que vejo aqui no pai do filho pródigo. E vejo aqui algumas. O filho quis herança mais cedo. Perante a lei, o filho mais velho tem sempre direito, a lei, na altura, a 2/3, o primogênito. O mais novo a 1/3. E ele era mais novo, 1/3 foi para ele logo. O pai podia ter dito assim, epá, eu tenho que vender coisas. Calma, não te vou dar. Mas se calhar o pai, ele contornou tudo. Tu queres, muito bem. Eu não me dá jeito, não tenho aqui, não interessa, tenho aqui este lado, se calhar, estou aqui a supor. Porque se calhar, para ter 1/3 de todo o património, muitas vezes é preciso vender. Mas nem vemos isso aqui. Nem sei se foi isso que aconteceu ou não. Mas que ela tinha ali de lado e deu logo ao filho. Tu queres, tu tens. Tu queres fazer isso, tu fazes. Deus mostra-nos o caminho. Mas a capacidade de escolher é nossa. Deus dá-nos livre arbítrio. E a primeira característica que eu vejo aqui em Deus, e que neste pai do filho pródigo é, Deus é um Deus que dá livre arbítrio ao homem. Deus é um Deus que dá livre arbítrio ao homem. Deus mostra-nos o caminho, mostra-nos como é que nós devemos viver, mostra-nos tudo isso, mas nunca nos força a nada. E sabem porquê? Porque Ele quer relacionar-se com pessoas que gostam de estar com Ele. Ele não quer relacionar-se com pessoas forçadas.
E isto é a maior prova de amor de Deus. Ele não quer robôs. Ele quer pessoas que gostem de estar com Ele. Que o amem. E por isso é que deu livre-arbítrio ao homem. O pai não travou o filho pelas mesmas razões que Deus não travou Adão e Eva no Jardim do Éden. Pelas mesmas razões que Deus não travou Davi antes de cometer o adultério e o assassínio. E por aí fora. Sabem porquê? Porque nós sabemos o que devemos fazer. Mas Deus não trava. A escolha é sempre nossa. E esta é uma característica de Deus, que vemos aqui no pai do filho pródigo e uma característica do próprio Deus. Ele prova o seu amor por nós, dando-nos oportunidades de fazer escolhas. Mas atenção, quando fazemos más escolhas, não culpemos Deus. Porque vivemos muito no mundo em quando há coisas que nós não percebemos o que é que acontecem e achamos que Deus tem culpa. Isso daria outra mensagem. Mas há coisas que nós fazemos de errado e depois culpamos Deus. Podias-me ter avisado. Ora bolas, então Deus dá-te livre-arbítrio, tu fazes o que queres e depois da culpas Deus pelas escolhas más que tu fazes. É injusto, no mínimo injusto. Mas Deus prova o seu amor por nós, dando-nos livre-arbítrio. Isto é uma característica que nós vemos aqui. Tu queres sair de casa, tu queres o teu dinheiro. Eu não concordo com isso. Mas tu queres, tu tens, eu dou-te. Segunda característica que eu vejo aqui. A reação do pai quando viu o filho, em que ele diz ele que estava morto, eis que estava morto e reviveu. E o facto de ele estar ao longe, não sei se ele de volta e meia olhava e se estava com vontade de ver se o filho vinha, tipo a esperar que o filho vinha. Outra característica que é o facto de ele ter um bezerro cevado pronto a ser morto, não sei se ele estaria sempre com algum preparado na calha do filho a poder aparecer. Porque o bezerro cevado pronto a ser morto não se mata logo na hora. Tem que estar preparado para. E se calhar, estou a supor, atenção, não tenho base bíblica para dizer, mas se calhar ele sempre teve algum bezerro cevado sempre pronto, para que quando o filho aparecesse, pudesse fazer a festa. Quem sabe? Ele sempre esteve preparado para isso. O que revela uma coisa. Revela que ele estava triste pela má escolha que o filho fez. Porque a reação dele de alegria foi tão grande, prova que quando ele não estava presente, também devia estar super angustiado. É o contrário. E outra característica que eu vejo em Deus é esta. Quando nós escolhemos e escolhemos mal, Deus também fica triste. Assim como fica contente quando nós voltamos, Ele também fica triste quando nós estamos longe. Quando ele chegou, não vemos que o pai se tenha vingado no filho, tenha dado uma lição de moral. Já vamos ver isso mais à frente. Vemos que ele o abraçou e que o beijou. E eu posso interpretar que quando ele estava longe, ele também estava triste e sofria. Terceira coisa que eu vejo aqui, característica de Deus, que eu acho fantástica, está no versículo 20. Vejam comigo. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Correndo. Correndo, abraçou e beijou. Como eu disse, ele quando o viu, não... Olha lá, agora voltas, é. Então, mas não estavas bem onde tu estavas? Não aproveitou a reação. Lá está, Deus não funciona como funciona o homem. E já vos vou contar uma coisa que eu também descobri, que é muito interessante, que faz a diferença entre o Deus e o homem, completamente. Ele não dá lições de moral, não critica, mas procura regenerar. Procura regenerar. E o abraço e o beijo, perante alguém que estava já por baixo, foi o que ele precisava para ser regenerado. E é assim que Deus faz quando nós voltamos para Ele. Não critica, não açoita. Nós achamos sempre que Deus, e o mundo pinta Deus como um Deus tirano, barbudo, lá em cima, com uma vara, pronto a castigar. Não. Deus está pronto para nos ajudar, dá-nos livre-arbítrio, mas quando nós voltamos, Ele não espera que nós cheguemos. Ele corre até nós. Nós temos que dar o primeiro passo, mas depois Ele empurra-nos. É isso que Deus faz. Isto não tem nada a ver com a ideia que te pintam de Deus. Sabem que na história, eu descobri, ao estudar isto, eu descobri uma coisa que eu não sabia. É que na história já havia uma parábola contada por gerações atrás de gerações, de uma história como é esta. E não é por acaso que Deus contou esta história. Eu não sabia disto. Na tradição hebraica, havia uma história que se contava às gerações antes desta, que era de um filho que estava em casa, queria sair de casa e pediu dinheiro ao pai para sair de casa, a sua herança. Igual, no princípio era igual. E o pai deu-lhe o dinheiro, ele saiu de casa, mas quando voltou a casa, a história já não foi a mesma, na tradição judaica. O pai cascou nele, zangou-se com ele e disse, volta para onde tu fostes. Legalismo. Estão a ver? O quadro hebraico no princípio é assim, olho por olho, dente por dente. Esta história já existia. Eu estou a imaginar os fariseus quando Jesus estava a contar a história. Calma, estás a repetir uma história que o meu avô já me contava. Não, já sei o fim disso. O que eles não estavam preparados é para a reação do pai. Porque o fim da história que eles tinham é a reação de um pai daqui. E de todos nós.
O fim que Deus conta é a reação de um pai que não está cá, que é Deus. E que não funciona como funciona o homem. Quando Deus vê-nos a ir ao... Quando Deus vê a ir ao o filho... Neste caso, quando Deus nos vê a ir ao seu encontro, Ele não espera que nós cheguemos até Ele. Como eu disse, Ele dá-nos um empurrão. Ele só espera o primeiro passo. Depois eu vejo aqui uma coisa interessante. Vemos que Ele o beijou. No grego, esta palavra beijou, sabe o que é que significa? É o que eu faço com o meu Gabriel muitas vezes. Agarro e dou-lhe muitos beijinhos, mas seguidos. É abraçou continuando a beijar, e beijar, e beijar, e beijar. É isto que significa. Ele não deu-lhe um beijo. Olha, anda para casa, vamos comer um bezerro. Não. Ele abraçou e deve ter ficado ali um pouco pedaço com ele a dar-lhe beijos. Abraçou, beijando e beijando e beijando. É isso que significa no grego. Ele se cá estava sujo. De certeza que estava sujo. De certeza que cheirava mal. Ele não devia estar bem. O pai todo bonito, vestes novas. Quer saber? Abraçou, ficou lá. Não importa se fique sujo, se não fique sujo. Vou-lhe dar agora carinho. E é assim que Deus faz quando nós voltamos para Ele. Outra coisa que eu vejo aqui. Na cultura hebraica, antigamente os homens usavam vestes compridas. Este homem, para correr, tinha que puxar as vestes para cima. E por isso é que era indecoroso e indigno para um homem correr. Porque mostrava as pernas. Isto é a tradição hebraica da altura. Hein? Não é o que... Mas é mesmo assim. Era indecoroso para um homem correr porque tinha que se mostrar as pernas. Este homem não teve problemas nenhuns nesta história, o homem desta história, em passar por uma situação de mostrar alguma fragilidade e colocar-se numa situação de indignidade para poder dar dignidade ao filho. E isto é um exemplo do próprio Deus também. Deus não seguia por padrões humanos. Por exemplo, Deus fez-se homem e foi rejeitado. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele fez-se homem. Deus fazer-se homem é colocar-se numa situação de indigna. Porque Deus fazer-se homem é mesmo isso. É colocar-se num ponto de indignidade completo. E Ele fez isso por amor a nós. Depois, Deus fez-se homem para quê? Para carregar os nossos pecados na cruz. Cruz é um sítio indigno até para os homens, quanto mais para o próprio Deus. E Deus, na figura do Senhor Jesus Cristo, colocou-se num sítio super indigno que é a cruz. Outro exemplo disso. Do pai do filho pródigo. Mas, Ele hoje, todos os dias, bate à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que é isto? Um Deus bater à porta do coração do homem? Está a descer da sua posição, constantemente, todos os dias, para nos albergar, para nos abraçar, para estar connosco. Esta figura do pai do filho pródigo revela o coração do próprio Deus. Não se importa do que os outros pensam. Ele desce completamente. Isto é um exemplo de grandiosidade. Ele desce completamente para chegar até nós, mesmo que passe por uma circunstância e tenha alguma indignidade. Ele não se importa, porque quer ver-nos dignos. Isto é fantástico. É absolutamente fantástico. Depois, vemos aqui outra característica do próprio Deus. Vemos que Deus restaurou a vida... o pai do filho pródigo restaurou a vida do filho completamente. E vemos aqui o poder regenerador do próprio Deus para casos perdidos, para nos dar segundas oportunidades. E se havia caso perdido era aquele. A Bíblia não diz quanto tempo é que ele ficou fora. Mas sabemos que quando ele chegou, ele teve tudo o que tinha. Completamente regenerado. Vamos ver o que é que o pai fez. Ele, quando o filho chegou, o filho disse uma coisa importante. Quando o filho viu o pai, disse, no versículo 21, isto faz toda a diferença para o que vem a seguir. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu a culpa. Não há regeneração sem reconhecimento de culpa. Porque depois deste reconhecimento de culpa, vejam a reação. Vejam a reação. Logo imediato. Trazer o melhor vestido. Vestir. Põe o anel na mão. Alparcas nos pés. Trazer o bezerro cevado. Toma. Mas primeiro, é preciso que nós digamos a Deus, Pai, errei. Estou mal. Preciso da tua ajuda. Então, tudo bem. Se tu reconheces, eu dou-te. É assim que Deus funciona. Deus dá tudo. Deus regenera. Deus cuida. Deus abraça. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Temos de chegar a Ele. Temos que reconhecer que precisamos. Temos que reconhecer que falhamos. A roupa significa a justificação que Deus dá e que tapa o nosso pecado. Cobre-nos completamente. Ele estava sujo, ele estava com pecados, ele estava com erros e ele vestia a melhor roupa. Deus tem isso para nós. Quando nós voltamos para Ele, Ele põe-nos uma roupa de justificação que tapa o nosso pecado. Ele já não nos vê como sujos, já não nos vê como pecadores. Ele vê-nos como alguém que veste roupas nobres. É assim que funciona. O anel. O anel, eu volto e meio vejo anéis com aqueles brasões de família. Por isso mesmo, o anel é significado que agora pertence à família. O facto de ter recebido um anel
Significa, agora, tu estavas longe, mas agora já fazes parte da família. Tens o anel. Eu não sei se tinha brasão ou não. Eu não sei se era só um anel. Mas o anel era um símbolo de pertença da família. Tu já não estás... Tu agora estavas, mas agora pertences à família. Terceiro, trazer alparcas. Calçai os pés. Quem andava descalço eram os escravos, porque os filhos tinham sapatos. Os filhos tinham sapatos. Quem andava descalço eram os escravos. D. Quarta opção. E este foi o bónus, trazer o bezerro cevado. Eu acho que ninguém tinha pensado nisso. Nem o próprio outro filho. O quê? O quê? O anel ainda percebo. O outro também dá descalço, também parece mal. De facto, ele é filho, né? A roupinha, o outro estava sujo. Mas o bezerro cevado. O bezerro cevado é demais, pai. E depois, nós não vamos ver isso hoje, mas o outro filho não gostou muito por outros motivos que merecem outra mensagem. Mas isto foi verdadeiramente o bónus. Deus, quando nos regenera, não dá aquilo que nós esperamos, dá muito mais. Ele, aliás, o filho só esperava ser aceito como jornaleiro. E jornaleiro implicava andar de pé descalço, porque era escravo. Deus pôs os sapatos, o pai depois dos sapatos. O pai vestiu-lhe. O pai não, tu pertences à família, levas o anel. E ainda levas o bezerro cevado, coisa que o outro nunca levou. Isto não é fantástico? Porquê é que nós pomos coisinhas na nossa cabeça e temos medo de voltar para Deus e de fazer o que está certo? Só temos a ganhar. Há uma história de Ernest Hemingway que ele conta, que aconteceu em Madrid, de um pai que tinha se chateado com um filho e tinha feito a mesma coisa. O filho chegou-se ao pé do pai. Não, mas é parte da minha herança. Aconteceu a mesma coisa. Isto é um facto. Eu quero ir embora. Muito bem. Tu queres, eu vou-te dar. Vai-te embora. E ficaram anos e anos e anos. E o pai, quando estava ao fim da sua vida, estava lastimado, estava chateado. Eu vou fazer as pazes com o meu filho. Vou fazer uma notícia de um jornal lá de Madrid. E fez. Paco, quero que tu voltes para casa. Estás perdoado. Eu amo-te muito. Vem ter comigo. Encontramos às 9 da manhã, de segunda-feira, no jornal XPTO. Eu não tomei nota do jornal. No dia tal, às 9 da manhã, estavam lá 600 pacos. Sabem porquê? Porque filhos pródigos há muitos. Mas pai como o nosso Deus não há nenhum, só há um. Filhos pródigos há muitos. Há muitos pacos. Mas pais como o nosso Deus só há um. E a pergunta, eu comecei com uma pergunta e termino com uma pergunta. A pergunta era... Será que o Deus que imaginamos é o Deus que de facto existe? E agora, sabendo um pouco de como Deus é, temos coragem de o rejeitar? Que Deus nos abençoe.